O programa a seguir está no ar desde 1987 e é oferecido pela AMAR, Associação dos Mensageiros do Amor pelo Rádio. Tantas igrejas, muitas religiões. O povo confuso não sabe em que acreditar. Onde está a verdade? Qual é o caminho? Na voz de Denilson Carvalho, você ouvirá agora Luz para o Mundo. Oh, que esperança vibra em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. Boa tarde, amigo. Boa tarde, amiga. Na graça do nosso Deus, bondoso Pai Celestial, Deus Criador e Redentor. Quando nos dirigimos a Deus, ao Deus Criador, nosso bondoso Pai Celestial, em oração, qual nome devemos utilizar? Simplesmente Deus, Senhor, Senhor Deus, Deus Pai Celestial Criador, ou Jeová, ou Javé, ou Iavé. Se eu, ao orar o nosso Pai Celestial, dirigir-me a Ele apenas nesta nomenclatura, Senhor Deus, ou então, bondoso Pai Celestial, ouve esta minha oração, Ele não me ouvirá, ou até me castigará, me rejeitará. Mais um programa, portanto, aula bíblica, aula que iniciarei daqui a pouco, no momento já tão esperado, tão amado, porque os nossos ouvintes amam ao nosso Deus e amam a sua palavra, a Bíblia Sagrada. Então, mais um programa sobre a questão relativa, ou levantada, suscitada, com todo respeito, claro, digo, pelas testemunhas de Jeová, que Deus tem apenas um nome, e que este nome é o único nome verdadeiro, e que todos devemos nos dirigir ao nosso Pai Celestial, pelo nome, interessante, em língua portuguesa, Jeová. Só que a Bíblia foi escrita, quanto à primeira parte, Gênesis ou Malaquias, parte chamada o Velho Testamento, em língua hebraica, e poucas partes em aramaico. E essa parte bíblica, a qual o povo chama de o Novo Testamento, foi escrita em grego, grego koiné, onde não existe sequer uma vez o tetragrama, aquelas 4 consoantes em hebraico. Já expliquei isso a fundo, lembra-se? Yud, Re, Vav, Re, em português, Y, H, W, H. Então, o programa de hoje é elucidativo, fortíssimo e, como sempre, respeitoso. Na realidade, eu não estou refutando as testemunhas de Jeová. Estou aqui esperançoso de estar ensinando, eventualmente, alguma testemunha de Jeová esteja ouvindo-me. Não tenho ciência sobre isso, mas de qualquer forma, nosso querido povo, meus ouvintes, claro, povo católico, povo evangélico, povo protestante, povo pentecostal, povo neopentecostal, incluindo-me, claro, como um adventista, sétimo dia, então todos somos beneficiados, não? Por mais um programa onde a Bíblia Sagrada é aberta e fielmente explicada. Deus é bom, Deus é o nosso eterno e bondoso Pai Celestial.
Nosso Deus é o Deus do Abraão, do Isaque e do Jacó, relatou o Senhor Jesus Cristo, nosso Redentor. Então aqui, Demilson Carvalho, em Luz para o Mundo, há mais de 38 anos no rádio, abrindo e explicando fielmente a Bíblia. Para onde hoje fortíssimo, a Bíblia sempre é assim, não? Superlativo, fortíssima. Então um caderno e caneta aí, querido amigo, minha amiga, para anotar daqui a pouco. Hoje poucas passagens bíblicas, porém bastante elucidativas sobre o assunto. Temos que nos apegar ao nosso Deus por um nome, como a nossa família, cada pessoa tem um nome. O meu, por exemplo, alguém sabe, não? É Demilson Carvalho. De modo completo, tem um prenome e 2 sobrenomes, Demilson Fonseca de Carvalho. Usa apenas o sobrenome Carvalho. Demilson Carvalho. Aí temos ouvintes, não? O José, Francisco, o Joaquim, o Pedro, o Mateus, o João, a Maria, a Benedita, a Ambrósia, a Pafúncia, a Anastácia, a Silvia, enfim, cada pessoa tem um nome. E em breve eu estarei apertando de um modo mais incisivo o meu querido ouvinte com a seguinte questão. Isso vale para o católico que queira colaborar, ensinando-me o evangélico, o crente e o testemunho de Jeová. E a questão é a seguinte, que ainda não é apenas uma pincelada no assunto. Antes que Adão e Eva fossem formados, a imagem do nosso Deus Pai Celestial, e depois para o casal o Jardim do Éden. Ou seja, antes do surgimento do homem na terra, primeiro casal Adão e Eva. Qual era o nome para o nosso Deus? Hein, querido amigo testemunho de Jeová? Em querida amiga testemunho de Jeová, em prezado, toda a honra que respeito, ancião do salão do reino, testemunho de Jeová. Qual era o nome do Pai Celestial? Porque sabemos que Adão e Eva, testemunho de Jeová sabe que é assim. Adão e Eva não falavam a língua hebraica, nunca conheceram uma palavra em hebraico, nunca escreveram em hebraico, porque não escreviam, não liam, apenas transmissão oral, comunicação por fala apenas. E ainda, antes que Deus
formasse a terra. Terra que, conforme a Bíblia, ficou vazia, deserta, sem vida alguma por muito tempo. Qual era o nome do nosso Pai Celestial? Propósito. Deus é eterno somente da criação da terra para cá? Ou Deus já era eterno no pretérito, em todo o passado? Qual era o nome do nosso Deus? Não digo desde o início, porque Deus não teve início, não surgiu, não foi originado, e também não surgiu do nada, por si não. Deus sempre existiu. Então, na existência do nosso Pai Celestial pretérita, quanto ao passar a eternidade. Meu amigo, minha amiga Simão Jeová. Qual era o nome do nosso Deus? Jeová é impossível, porque seria, conforme escrevem a Simão Jeová, então, o nome vindo do tetragrama hebraico, 4 consoantes. O alfabeto hebraico tem 22 consoantes. Então, as letras Yud, Re, Vav, Re, em português, não é transliteração, muito menos tradição, não se traduz letras, então, Y, H, W, H. E agora? E daqui a pouco veremos em qual língua Deus pronunciou no Monte Sinai perante Moisés o decálogo, os 10 mandamentos. Em qual idioma Moisés escreveu parte do Pentateuco completado por Josué. Então veremos isso daqui a pouco, só que com mais detalhes e mais profundidade no próximo programa. Então, Luz para o Mundo, de Milson Carvalho, aula de Bíblia Sagrada, há mais de 38 anos no rádio. Deus é bom, Deus nos usa para a explanação fiel da sua palavra. Amém? E agora, em Luz para o Mundo, Escola Bíblica Dominical. Eu amo a Bíblia preciosa, pois seu valor é sem par. Tesouro assim não há para mim, oh, nada pode igualar. Jamais abandono a Bíblia, a bela, belíssima Bíblia. Jamais abandono a Bíblia, que tão preciosa é pra mim. Bom, Moisés falava o chamado pelos historiadores bíblicos, tradutores da Bíblia, Moisés falava o chamado paleo-hebraico. Paleo-hebraico, escrevia em paleo-hebraico, hebraico primitivo, muito antigo. Enfim, a língua hebraica sofreu várias modificações, adaptações. Inclusive, o atual hebraico falado pelos judeus em Israel, ou em qualquer canto do mundo, é bastante modificado. E nele há muito estrangeirismo, há inglês, alemão, aramaico, bastante coisa assim. Mas o que nos interessa, sabemos, ou continuamos sabendo que, firmarmos nisso, que o alfabeto hebraico sempre foi composto por 22 consoantes, nenhuma vogal. Depois inventaram os massoretas, não, chamados sinais vocálicos, para facilitar a pronúncia, já que o hebraico tornou-se quase língua morta, não totalmente claro, e com o tempo deixou de ser para o povo judeu a língua vernácula, o vernáculo, então ficando o hebraico bíblico circunscrito às situações religiosas, leitura nas sinagogas, enfim, em reuniões sagradas, do culto familiar nas sinagogas, o culto divino. Bom, este é um assunto um tanto complicado, que eu domino não tão perfeitamente, estou até estudando um pouco melhor isso, de modo que domino bastante. Mas como encontrei no YouTube um rapaz muito educado, professor de hebraico, doutor em hebraico, vários diplomas e tal, então eu copiei no seu canal no YouTube, o qual até recomendo, muito bom. O nome desse rapaz é Boneque de Oliveira. Boneque, termina com letra K, B-O-N-E-Q-U-E
B-O-N-E-K. Boneque, talvez Boneque, eu não sei a pronúncia. Boneque ou Boneque de Oliveira. Então o canal dele no YouTube intitula-se Vamos Aprender o Hebraico? Então copiei a sua fala, dá uns 20 minutos, passei assim prestando bastante atenção. É uma questão complicada, mas ele destrinchou isso muito bem, de modo bem elucidativo, bastante didático, para sabermos que, então, é impossível que alguém então coloque no lugar do tetragrama hebraico Yud, Re, Vav, Re, a palavra Jeová, ou a palavra Javé, ou a palavra Yavé. Ou seja, com carinho, oração e bastante atenção. E aí, vamos aprender hebraico? Shalom, Haverim, sejam todos muito bem-vindos. Este é o canal Vamos Aprender Hebraico. Nesse vídeo eu quero conversar um pouquinho com vocês a respeito da história deste maravilhoso idioma, tá bom? Estamos gravando esse vídeo sobre a sugestão de alguns inscritos, tá? Pessoal, contar história é uma coisa um pouco complicada, porque sempre quando alguém conta uma história, existe uma certa edição nesse contar história. Então, quando você conta uma história, existem partes que você enfatiza, existem partes que você omite, tudo bem? E além da descrição fria dos fatos, sempre também vai entrar um pouco do olhar de quem está contando aquela história, tá? Então, eu quero contar aqui a minha visão, a minha versão dessa história, e eu quero que você deixe aí o seu comentário, concordando, discordando, complementando, tá bom? O meu intuito nesse canal é compartilharmos informação, sempre com muita humildade, tá bom? Então, vamos lá. O idioma hebraico, ele tem uma história única dentro de todos os idiomas conhecidos pelo homem. E qual é o seu caráter único? O idioma hebraico é a única língua que foi uma língua morta e deixou de ser morta. Então, linguisticamente falando, o hebraico é um idioma que ressuscitou, né? Nenhum outro idioma tem essa façanha. Então, vamos à história desse idioma. Um ponto central na história do povo judeu e na história dos falantes desse idioma é o cativeiro babilônico, que ocorreu ali por volta do século VI a.C., quando Nabucodonosor invadiu a Palestina, invadiu o reino de Judá, levando os judeus para a Babilônia. Nesse momento, os judeus passaram aproximadamente 70 anos cativos na Babilônia, e ali, querendo ou não, aprenderam muita coisa a respeito do aramaico. Quando eles retornam à sua terra, eles passam por um processo de renacionalização. É um processo de criar e fortalecer estruturas nacionais e estruturas de identidade nacional. Esse processo certamente foi feito por muita gente sábia e competente, mas dentre tanta gente boa eu quero ressaltar um que se destaca, que é Esdras. Sim, o Esdras, aquele livro que tem no Antigo Testamento chamado de Esdras, pois bem, foi uma pessoa fantástica em muitos aspectos, né? Então ele foi, podemos dizer assim, o mentor intelectual, ele foi a cabeça por trás dessa renacionalização do povo judeu. Então ali nós temos muitas instituições importantíssimas. Por exemplo, nesse período que se consolida o cânon do Antigo Testamento, ou o cânon da Bíblia hebraica, tá? Bom, então uma revelação muito importante, não sei se você sabia, prepare-se. Esses caracteres usados hoje no idioma hebraico, esses mesmos que eu apresentei para vocês nos vídeos aqui desse canal. Pois bem, esses caracteres, eles foram inspirados nos caracteres do idioma aramaico, que era o idioma falado na Babilônia justamente neste período, tá? Então vou colocar aqui agora uma imagem que mostra alguns alfabetos, né, o alfabeto hebraico, o alfabeto aramaico. Compare como é semelhante ao alfabeto hebraico do alfabeto aramaico.
Agora olha bem aqui, também nós temos outras colunas aqui, ó. Nós temos a coluna do paleo-hebraico e do fenício. Então olha só que interessante. Certa vez eu estava num programa de rádio conversando com os teólogos, né, e um deles disse assim: não, porque se Moisés estivesse aqui hoje, Moisés conseguiria ler a Bíblia hebraica, essa Bíblia hebraica que nós temos, esse hebraico que eu ensino para vocês nesse canal. Eu fiquei quieto, né? Não quis contradizer o colega ali no ar, mas isso não é verdade. Por que digo isso? Porque Moisés viveu muitos séculos antes de Esdras. E no tempo de Moisés, o hebraico era escrito com o alfabeto paleo-hebraico, ou escrita sinaítica, que é um desses que eu apresentei aqui na imagem agora há pouco. Quando Esdras retorna do cativeiro babilônico, Esdras baniu este alfabeto paleo-hebraico. Ele baniu, ele proibiu. Por quê? Se você reparar, é muito parecido com o alfabeto fenício. Ou seja, na visão de Esdras, aquilo ali era idioma de cananeu, era alfabeto dos cananeus, dos amorreus, dos heveus, de todos os povos inimigos do povo de Deus. Ok? E justamente devido a essa mistura entre o povo de Deus e os cananitas que eles foram parar no cativeiro. Então, Esdras bane, e ali se consolida o alfabeto hebraico atual. Pois bem, quando Nabucodonosor invadiu o reino de Judá, naquele momento o hebraico deixou de ser uma língua vernácula. O que é uma língua vernácula? Uma língua vernácula é um idioma nacional. É o idioma oficial de um país, é o idioma de um povo, é o idioma que se fala na rua. Então, quando eles vão cativos para a Babilônia, é lógico que eles não vão esquecer o hebraico, de forma alguma, eles continuarão falando hebraico. Porém, este hebraico vai ficar restrito a circunstâncias religiosas ou circunstâncias familiares. Pensa só, no dia a dia do judeu lá na Babilônia, para ele poder comprar, vender, trabalhar, interagir com as pessoas que estavam ali naquele império composto por tantas nações, eles tinham que falar um idioma internacional. E o idioma internacional deles era o aramaico. Então, por ocasião do cativeiro de Nabucodonosor, o hebraico deixa de ser uma língua vernácula, ok? A língua vernácula do povo de Deus passa a ser o aramaico, e o hebraico será uma língua restrita a ambientes religiosos. Esdras retorna do cativeiro, bane o paleo-hebraico, bane o alfabeto fenício, e eles falam em ambientes religiosos o som hebraico, o vocabulário hebraico escrita com os caracteres aramaicos, tá bom? E daí vem o nosso alfabeto hebraico que usamos hoje. Essa situação continua por alguns séculos. Durante o século I da era cristã, os judeus falavam aramaico, tá bom? Então a língua vernácula, a língua falada na rua era o aramaico. Todo mundo se comunicava em aramaico. Novamente, o hebraico era uma língua restrita a um ambiente religioso. No ano Tito, os romanos invadem novamente Jerusalém, destroem o templo, e essa situação se agrava. Porque se antes os judeus na rua falavam aramaico, agora os judeus na rua vão falar a língua do idioma para onde eles foram. Então, judeus que foram para a Alemanha vão falar o alemão nas ruas e o hebraico no ambiente religioso. Judeus que vão para a Espanha, eles vão falar o espanhol, o ladino, o latim nas ruas e o hebraico no ambiente religioso. Então, é isso que eu estou dizendo. O hebraico foi uma língua morta, porque ele não era falado nas ruas de nenhum país, não era o idioma oficial de nenhum país. Ok? E ele se preservou dentro do seu ambiente religioso por muitos séculos. Ok? E durante todos esses séculos, mesmo milênios, né, aconteceram coisas muito interessantes. Né? Por exemplo, Rambam Maimônides, que é um grande sábio do judaísmo, né? Rabino, ele escreveu em árabe. Sim, ele escreveu em árabe. Mas ele escreveu em árabe usando caracteres hebraicos.
Outro idioma muito interessante, não sei se você conhece o idioma Yiddish. O idioma Yiddish era um idioma falado por judeus, principalmente na região da Alemanha, onde era uma mistura de hebraico, mas com muito alemão. Podemos dizer assim, era praticamente muito do vocabulário alemão mesclado com o vocabulário cultural do povo judeu, porém escrito em caracteres hebraicos. E algo muito parecido aconteceu na Espanha com um idioma chamado ladino. O que era o ladino? De novo, era uma mistura um pouco do vocabulário hebraico, um pouco com o vocabulário já espanhol, proto-espanhol, e com o latim. Então, essa mistura de idioma deu o idioma ladino. Então, os judeus na região da Espanha falavam ladino, mas na hora de escrever, escreviam com os caracteres hebraicos. Ok? Isso aconteceu com muitos países. Para todos os países para onde os judeus foram espalhados, eles falavam nas ruas o idioma local, e o hebraico era um idioma restrito a circunstâncias religiosas. Então pensa só, por séculos e por milênios, o hebraico ele ficou restrito a um contexto religioso. Por isso, muitos judeus chamavam o hebraico de Lashon HaKodesh, que quer dizer a língua santa. Por que é uma língua santa? Porque não é uma língua para ser usada para comprar banana na feira. Era uma língua usada para ler a palavra de Deus, para se comunicar com Deus. Então, era uma língua restrita a essa finalidade, por isso ela era separada, consagrada, por isso santa. Ok? Esse quadro permanece por muitos séculos. Ok? Vamos ter um certo panorama. Então, ali, de meados para o final do século XVIII, Revolução Francesa. Tá? Então, ali na Revolução Francesa, a gente começa a ter o fim do absolutismo e a gente começa a surgir a ideia dos Estados Nacionais. Tá bom? Então, esse finalzinho do século XVIII nos abre as portas para o século XIX, é onde acontece a constituição de estados como a Alemanha e a Itália. Então, nesse processo de sair do absolutismo para construir estados nacionais, como da Itália e como da Alemanha, aí surge a pergunta, os judeus espalhados pelo mundo. E por que não nós? Estamos no século XIX, estamos no mundo moderno, né? Por que nós não podemos ser o nosso estado? Então, do final do século XIX, surge esse movimento que é chamado de movimento sionista, tá bom? É um movimento cultural que defendia que deveria existir um Estado judeu. Então, esses sionistas que lutavam para que fosse constituído um Estado judeu, eles perguntavam, bom, se vai haver um Estado judeu, qual é a língua que se deve falar nesse Estado? Porque, veja, esse Estado ele será composto por judeus vindo de todas as partes do mundo. Muitos e muitos, dezenas de países. Cada um vai falar o seu idioma, ninguém vai se entender, então a gente precisa ter um idioma padrão. Então, no final do século XIX, início do século XX, dentro do movimento sionista, começa um processo muito importante. Esse processo foi desenvolvido por várias pessoas, mas dentre essas pessoas eu quero destacar tá bom? Um linguista muito importante chamado Eliezer Ben Yehuda. Ok? Eliezer Ben Yehuda, vou pôr uma foto dele aqui para você ver. Então ele foi um estudioso de línguas e ele defendeu a reconstituição do idioma hebraico como a língua vernácula. Então ele disse, nesse novo Estado judaico devemos falar hebraico. Quando Eliezer fez essa proposta, os religiosos mais conservadores não gostaram dessa ideia. Eles não falaram assim, puxa, que bom, estão defendendo os nossos interesses, estão defendendo o nosso Estado. Não foi assim que eles viram. Eles viram Eliezer Ben Yehuda como um profano. Porque Eliezer estava querendo pegar aquilo que é santo, a língua santa, Lashon HaKodesh, e colocar para todo mundo falar nas ruas, no dia a dia, no comércio. Isso é uma profanação.
Vou colocar aqui agora essa imagem do sepulcro de Eliezer ben Yehudá. Percebam que existe essa grade aqui ao redor de sua sepultura. E essa grade, ela está aí justamente por quê? Para mostrar que ele foi excomungado. Então a religião excomungou ele porque ele estava profanando a língua santa. Então, no final do século XIX, Eliezer ele sai da Europa, ele vai para Israel e ele faz uma promessa, ele com sua esposa, que eles nunca mais falariam nenhum outro idioma que não fosse hebraico. Pois bem, aí ele começou um trabalho exaustivo, pesquisando as Sagradas Escrituras, tanto a Tanar como o Talmud e outras fontes, principalmente fontes religiosas, e usando essas fontes religiosas como uma base linguística, ele compôs o idioma chamado hebraico moderno, né? Porque na Bíblia não existe vocabulário para descrever coisas modernas, como câmera fotográfica, avião. Então ele fez uma pesquisa sobre o que tem na Bíblia semelhante a esse conceito que essa palavra quer expressar. Então ele observava a situação contemporânea e buscava uma base, buscava uma inspiração na tradição religiosa que descrevia aquilo, e a partir daí ele fez esse processo etimológico para criar novas palavras. Tá? Estima-se que aproximadamente no hebraico moderno, 300 palavras utilizadas nessa palavra, gente, 300 palavras não é pouca coisa, hein? 300 palavras dá um bom vocabulário, tá? Tem muito programa de televisão que se você fizer uma estatística do tamanho do vocabulário que esse programa de televisão usa, é mais ou menos isso, hein? Mas enfim. Do hebraico moderno, aproximadamente 300 palavras atuais foram desenvolvidas por este linguista, ok? E então, nesse momento, a história caminha, acontecem as guerras mundiais. Após a Segunda Guerra Mundial, é decretado o Estado de Israel, e quando surge esse Estado, é decretado o hebraico, já trabalhado por Eliezer ben Yehudá, como a sua língua oficial. Então, aquela língua que era uma língua morta, passou a ser uma língua vernácula, passou a ser uma língua da rua, passou a ser o idioma oficial de um país, ok? Então, o hebraico moderno, ele tem a sua base etimológica, a sua base vocabulária, a sua base gramatical nas Sagradas Escrituras, no Talmud. E certamente esse idioma, como qualquer outro idioma, né, gente? Todos os idiomas acontece isso. O hebraico moderno sofreu influência de outros idiomas vizinhos, né? Então, se a gente pensar assim, o aramaico tem uma presença absurda dentro do campo do vocabulário hebraico. O árabe, também tem algumas palavras árabes que acabaram influenciando, poucas, mas tem. O inglês também acabou influenciando bastante o hebraico moderno. Então, dentro do hebraico moderno, em relação ao hebraico bíblico, a principal diferença, não é a única, mas a principal diferença que nós temos é o vocabulário, tá bom? Então, o vocabulário do hebraico moderno contém muito mais palavras que o do hebraico bíblico, palavras para descrever coisas modernas. Porém, quando você estuda o hebraico bíblico, que é o principal deste canal que eu estou ensinando para vocês, automaticamente você já está pegando parte significativa do hebraico moderno. Então, por exemplo, se eu ensino para você a palavra água, a mesma palavra água do hebraico bíblico é a mesma palavra água do hebraico moderno, que água tem na Bíblia. Céus, a mesma palavra céu na Bíblia, a mesma palavra céus no hebraico moderno. Tudo bem? E o hebraico moderno, como eu falo, toda língua é dinâmica, toda língua sofre alterações com o passar do tempo. O hebraico moderno ele já apresenta algumas diferenças de pronúncias em relação ao hebraico mais antigo, né? Então, no hebraico mais antigo, a letra Aleph e a letra Ain não eram consoantes mudas. Elas tinham sons guturais muito característicos e distintos entre si. Já no hebraico moderno, não. No hebraico moderno, hoje em Israel, definitivamente, é uma consoante muda. Talvez pessoas mais velhas ainda carregam aquela pronúncia mais tradicional. Agora, dentre os jovens, não. É mudo mesmo, né? Mesma coisa, a gente está percebendo o fenômeno
suavização da letra E, né? Então, o pessoal mais antigo fala Rei, né? Elohim, e agora, mais novo, é letra E, não aspira. Então seria Elohim. Elohim sem o Rim, né? Então essas são algumas diferenças do hebraico moderno e do hebraico bíblico. E para encerrar o vídeo, alguém poderia me perguntar, mas professor, e aí? Vamos estudar hebraico bíblico ou vamos estudar o hebraico moderno? A minha recomendação para você é, estude os dois. Eu sugiro, tá? Estou sugerindo apenas o caminho que eu trilhei. Estuda o hebraico bíblico primeiro, né? Porque você vai fazendo uma base, você vai fazendo um caminho histórico, você já vai ter muita coisa para ler, né? Mas mesmo estudando hebraico bíblico, não dê as costas para o hebraico moderno, porque às vezes é motivador no processo de aprendizado de uma língua você ter alguém com quem conversar, tá bom? Depois eu vou fazer alguns vídeos aqui mostrando de aplicativos que permitem você conversar com pessoas do mundo inteiro. Eu mesmo passei a conversar com muitas pessoas, muitos israelenses nativos, através desses aplicativos. E isso você faz com o quê? Com o hebraico moderno, tá bom? Então, o hebraico moderno, ele acaba sendo uma ferramenta motivacional muito importante para prosseguir no estudo do hebraico bíblico. Tudo bem, gente? Então essa foi assim uma rápida pincelada sobre a história da língua hebraica. Lógico que muito mais coisas poderia ser dito. De repente pode até ser que eu venha dizer em outros vídeos. Como eu disse, deixa aí o seu comentário. Vamos enriquecer essa história, tá bom? Convido você a vir contar essa história junto comigo. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. Demilson Carvalho, Luz para o Mundo, diretamente aqui do meu estúdio, na residência, Jardim Petrópolis, em Séries, Goiás. Daqui eu falo para a gloriosa Alvorada FM, 97.9 Rialma. Séries fica no lado de cá do Rio das Almas. Evidentemente, estou falando a pessoas de outras regiões que não conhecem aqui, nosso local, Vale do São Patrício e Rialma, obviamente, no lado de lá deste rio. E é na cidade de Rialma, logo ali, que fica este glorioso prefixo, Alvorada FM 97.9, Luz para o Mundo, na Alvorada, desde que era M, há mais de 12 anos, mas ao todo, desde nosso início em São Paulo, 1987, mais de 38 anos. Então, como está cada vez mais claro, sempre ficou claro, não? Eu não ataco, não estou aqui ou no rádio para denegrir, escorraçar, humilhar, e sim para explicar o assunto. Então, como professor de Bíblia e religião, trato dos assuntos que explico no rádio de modo claro, ousado, direto, porém com plena compreensão, amor, graça e misericórdia. Sou documentado, tem um dito, lembra-se? Abro a boca para explicar a Bíblia, exaltando a verdade, rebatendo algum erro, somente ao estar fartamente documentado. Para o momento, além da Bíblia, que é o nosso principal documento, a base para a nossa compreensão da verdade, para o momento eu tenho aqui um documento extraordinário da religião das Testemunhas de Jeová. É a revista Sentinela, bem antiga. A Sentinela, anunciando o reino de Jeová, está escrito aqui na capa, data 1º de julho, mês 7, de 1984, bem aqui na capa está assentado, chamado para o assunto deste periódico. Que nome errou? Daqui a pouco tirei por quê. Iniciou errado em gramática, não em teologia, em gramática. Quanto ao princípio aqui disto, que nome devemos usar para invocar a Deus? Então, quando você faz este tipo de pergunta, outra similar, então o pronome não pode ser que, e sim o pronome relativo qual. Então, aqui há um erro gramatical no princípio, não é que nome devemos usar, e sim
Pergunta teria que ser em gramática correta, em português. Qual nome? Por exemplo, eu já vi, isso aconteceu muito. Nunca zombei, nunca critiquei, nunca me achei o melhor, mas conheço. Domino a língua portuguesa. Desde a minha infância, desde antes de entrar na cartilha, aqui em Sério, Goiás, o primeiro ano escolar para criança naquele tempo chamava-se cartilha, quando se aprendia A, E, I, O, U, Beabá. Então depois a criança lia a história do macaco Simão, coisa assim, não é? Cartilha. Depois eu cursei o primário, curso primário antigo, os 4 anos do primário, no antigo grupo escolar era o Veloso, aqui em Séries. Depois surgiu também o colégio, não? Era o Veloso, agora militar e tal. Eu sou daquele tempo, tenho 72 anos, nasci aqui em Séries. Então, já ouvi pessoa perguntando assim, que igreja você frequenta? Errou. Não é que igreja, é qual igreja. Eu pergunto assim, em qual igreja ou denominação você serve ao nosso Deus? Qual? Por exemplo, qual é o seu nome? Não que é o seu nome, não é? Então aqui já erraram. Estou aqui instruindo em termos de gramática, antes de passar para a Bíblia e o hebraico, o aramaico e tal, a Testemunha de Jeová. E também quem queira aprender um tanto mais sobre isto. Então, errado. Que nome devemos usar? Errado. Qual nome? Qual nome e não que nome? Então, partindo para a matéria. Abro aqui a capa da revista. Acabei de fazê-lo e já encontro isto aqui, bem no princípio deste artigo. Todo o conteúdo dessa revista trata disso, tentando convencer-me que eu não posso orar a Deus, ao nosso Deus, dirigindo-me a Ele por simplesmente Deus, Senhor e tal, e sim Jeová. Errado. Então leu o que aqui está, na página 13, para 13. Que nome usa você para Deus? Errou novamente. Não é que qual? Então, se eu corrigisse, não farei, porque a vista está impressa, então já era. É impossível que seja corrigido. Que nome usa você para Deus? Então, na correção seria, qual nome usa você para Deus? A pergunta está muito estranha, uma construção muito estranha na língua portuguesa, que o certo seria assim, qual nome você usaria para Deus? Então, mas esse é o de menor monta. Lendo então alguns pontos interessantes nessa matéria, não tudo. Para tudo aqui eu gastaria 3 programas. Bom, aqui está sentado. Desde o início deste ponto nessa página. Certa publicação religiosa salienta que, quando se diz a alguém que o ama, chama-se a pessoa por nome. Não se diz, homem, eu te amo, ou mulher, eu te amo. Em vez disso, costuma-se dizer, João, eu te amo. Ou em inglês, John, I love you. Ou então, um tanto mais forte, I love you very much. Um assunto que é português mesmo. João, eu te amo. Ou Margarete, eu te amo. Daí a publicação indaga. E a publicação errou também, não é? Erro tropeçando em erro. Que nome pode você dar a Deus a fim de torná-lo mais pessoal e achegado? Ela aborda essa questão numa página inteira, sem sequer mencionar uma única vez. Errou de novo, porque não é sequer mencionar, sim fazer menção de. Você não menciona algo, você faz menção de algo e tal. Mas eu leio como está, com erro e tudo. Ela aborda essa questão numa página inteira, sem sequer mencionar uma única vez o nome pelo qual Deus chama a si mesmo. Pausa, pergunto. Querido testemunho de Jeová, querido testemunho de Jeová, qual nome humano Deus utiliza para chamar a si mesmo? Qual nome Deus, o Deus Criador, tinha antes dele formar a terra, mantendo-se em forma e vazios, habitar por muito tempo, depois de Adão e Eva e tal, muito antes do surgimento da língua hebraica, que vem do aramaico e tal? Qual nome Deus utilizava? E agora, Deus era indigente? Anônimo? Medite aí. Tem resposta e contate-me logo após este programa. O meu WhatsApp é o DDD 62, que é de Série de Goiás. DDD 62, números são 99966
0611, quero aprender, DDD 62 999660611. Prossigo lendo. Ela aborda essa questão numa página inteira, sem sequer mencionar uma única vez o nome pelo qual Deus chama a si mesmo. E conclui: o nome que escolher, ao se referir a Deus, intimamente, deve depender de você. Isso aqui é a publicação, quem diz. Mas não seria melhor, errou de novo, porque colocou a vírgula depois da palavra mas. Não se usa vírgula depois da palavra mas, vai direto. Mas não seria melhor usar o nome que Deus escolheu para si mesmo? Errou de novo, redundância, porque se já é a própria pessoa. Então o advérbio mesmo aqui é desnecessário. Porém, está aqui, fazer o quê? Leu. Mas não seria melhor usar o nome que Deus escolheu para si mesmo, o qual é usado milhares de vezes na Bíblia? Será? E aqui na sequência diz que este nome usado na Bíblia por Deus mesmo, profetas e tal, milhares de vezes, é Jeová. Será? Prossigo lendo. Tem Deus realmente um nome? Eu quem pergunto. E quero a resposta, quero aprender. Tem Deus realmente um nome? Resposta: sim, Ele tem. Nos idiomas hebraico e grego, nos quais a Bíblia foi originalmente escrita, a palavra Deus, aqui colocaram Deus com letra minúscula, que é outra aberração. A palavra Deus nem sempre se referia ao verdadeiro Deus, como se dá no caso da língua portuguesa. Poderia ser usada para deuses, concordo, deuses falsos, ídolos falsos. Portanto, como se distinguiria o verdadeiro Deus e Criador dos deuses feitos pelo homem? Por usar o nome pessoal. Será? Por usar o nome pessoal. Mas muitos não conhecem o nome de Deus. Muitos não conhecem o nome de Deus. Mas muitos não conhecem o nome de Deus. E são muito menos ainda os que usam hoje. De fato, talvez nunca tenha visto o nome de Deus na sua própria Bíblia. Por que não? Porque os homens que traduziram sua Bíblia para o português podem tê-lo modificado, modificado a Bíblia, quanto ao pretenso nome verdadeiro único para o Deus Criador. Prossigo lendo. Talvez não concordassem com os escritores da Bíblia, a quem Deus inspirou, a usar seu nome milhares de vezes nas escrituras hebraicas. Tirar o nome de Deus do próprio livro deles. Será? Não é verdade que tiraram o nome de Deus do próprio livro dele. Na minha Bíblia em hebraico, não retiraram nome, tiraram uma vez, não apagaram sequer uma vez no versículo o tetragrama Yud, Re, Vav e Re. Isso em hebraico. Agora, nas Bíblias em hebraico, ou seja, essa parte é chamada do Velho Testamento. Então, Gênesis ou Malaquias, 39 livros, em hebraico e poucas partes em aramaico. E eu estou com a minha Bíblia aqui em versão portuguesa, não dá para ler hebraico aqui, eu não leio hebraico, apenas as letras e algumas palavras. Então, pesquisa suficiente, dá para o gasto, não? Então, na realidade, o que fizeram foi o seguinte, e isso é aprovado pelo Testemunho de Jeová, que, por exemplo, dentre dezenas de tradutores da Bíblia, para vários idiomas, várias nações, a Testemunho de Jeová relata na sua literatura, o reformador protestante inglês, Inglaterra, obviamente, William Tyndale, vítima posteriormente da Santa Inquisição e tal. William Tyndale, ao traduzir a Bíblia para o inglês do seu tempo, William Tyndale na Inglaterra, então ele pegou vocais da palavra também hebraica, claro, Adonai. Já expliquei isso, lembra-se? Adonai não significa apenas Senhor. Senhor é Adon em hebraico. Adon, Senhor. Adonai significa Senhor meu. Adonai, Senhor meu. Então, William Tyndale, a semelhança de outros, pegaram vogais da palavra hebraica Adonai, Senhor meu, inseriram tais vogais suficientes entre o tetragrama, as 4 consoantes, dando a pronúncia em inglês de William Tyndale, de Jeová, e em português, então Jeová, e para os católicos, conforme a tradução bíblica católica, para a língua portuguesa, Javé e Iavé. Eu tenho isso aqui em Padre Matos Soares, Editora Paulo, Bíblia de Jerusalém e tal.
A Igreja Católica, então, não dá certeza se Jeová não, se Javé ou Yavé. Então, é optativo para o católico falar, se queira, Javé ou Yavé. Mas o católico, até mesmo o Papa, fala Deus. Agora o Papa é estadunidense, não, americano, do Norte, Leão XIV, você não fala God. Alguém fala God, errou, não é God, é God. Em inglês, não, God. Em filme de Hollywood, você escuta muito quando há um problema grave, a pessoa na interjeição fala assim, oh my God, né? Um avião caindo e tal, não é? Eu escutei muito isso, oh my God. E em português fala, oh meu Deus. Ou porque o país é bastante católico, não tanto, mas fala, minha Nossa Senhora, não é? Então, na interjeição, na exclamação, ali naquele espanto, não é? De pavor, aquele pânico, oh my God, não é? E então, bom, é impossível falarmos, pronunciarmos, escrevermos o nome de Deus em português, para não falar também inglês, espanhol, chinês, japonês, etc. É impossível. Porque temos o tetragrama, que não foi omitido, Senhor Testemunho de Jeová, nenhuma vez na Bíblia em hebraico, em país algum. Em hebraico está o tetragrama. A questão, então, na tradução da Bíblia em hebraico, ou seja, a primeira parte bíblica, Gênesis ou Malaquias, para algum idioma. Falando no caso que nosso interesse, nossa língua portuguesa. Então, em algumas traduções em língua portuguesa, temos, em algumas vezes, Jeová, temos. Mas geralmente temos a palavra Senhor, conforme a tradução bíblica para a língua portuguesa, já expliquei isso no programa passado, lembra-se, grafada com as letras em maiúsculo ou caixa alta. Senhor, S-E-N-H-O-R, todas as letras em caixa alta, grandes ou maiúsculas, indicando que em hebraico existe o tetragrama, 4 consoantes em hebraico, Yud, Re, Vav e Re. A realidade é que a pronúncia hebraica perdeu-se com, não a pronúncia de todo o hebraico, mas especialmente do tetragrama. Ou seja, o pessoal não soletrava, Yud, Re, Vav e Re, e sim formando uma palavra com sons vocálicos. Isso é que perdeu-se com o tempo, detalhes que explicarei melhor no outro programa. Não sei se no próximo, mas em breve, aguarde. Sempre firme, luz para o mundo, Alvorada FM 97.9 de Milson Carvalho. Agora, enquanto o meu tempo permite, eu notei poucas passagens, já percebo que o meu tempo não permitir-me-á ler todos. Ao menos uma, anote. Lucas 20, 37 e 38. Anote, aula de Bíblia. Lucas capítulo 20, 37 e 38. Lucas capítulo... Caiu em João, porque João, agora é Lucas, rapaz. Lucas capítulo 20, então regredindo um pouco aqui, estou no Lucas 15, já encontrarei. Enquanto isso, mais chance de você anotar. Anote, aula de Bíblia. O papelzinho estava aqui, eu não percebi. Está, bom, acabei de retirar, tudo bem. Lucas capítulo 20, versículos 37 e 38, onde, assim, só virando a folha. Fiz isso, agora sim, leio. Lucas 20, 37 e 38, leio. O Cristo dizendo, a quem não cria na ressurreição, os saduceus, e que os mortos hão de ressuscitar, mostrou Moisés, no trecho referente à sarça, lá em Êxodo 3, não é? Êxodo capítulo 3, quando chama ao Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, Deus, lembrando que a palavra Deus, aqui vem da palavra grega teos, e não a palavra hebraica Elohim, que tem grego, não somente que tem grego koiné, então evidentemente teos, e não tetragrama, traduzir para Jeová, não, Deus, simplesmente Deus, do hebraico Elohim, do grego teos. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, pois para Ele todos vivem porque no plano do nosso Deus, todas as pessoas mortas serão ressuscitadas. Quem vive, morre salvo, na volta do Cristo, pela ressurreição e imortalidade. Quem vive, morre perdido, 1000 anos após, temos explicado isso sempre, lembra-se, para o lago de fogo, a saber, diz o Apocalipse, a segunda morte. Bom, passagens que eu deveria ler, mas não há tempo, ficam para o próximo programa, relatam que o Senhor Jesus Cristo, é chamado em Apocalipse 19, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E Atos 4, versículo 12, relata que não há nome algum no céu, hein? Lá está o pretenso Deus Jeová, o Pai. Na terra, debaixo da terra, no mar e tal, em rio, montanha, lugar algum. Não há outro nome pelo qual devamos ser salvos. Este em hebraico é Yeshua HaMashiach, Jesus o Salvador, ou o Salvador ungido. Em hebraico, Yeshua,
o Yeshua HaMashiach, o Salvador ungido, e passou para o grego bíblico, Jesus, e para o português, que vem do latim, então Jesus, finalmente Jesus. Então o nome dele é que nos salva. O nome não foi o nome do Filho nosso Deus, membro da Trindade, antes de Jeová, que morreu na cruz por nós. Nome não morre, nome não é mortal nem imortal, é abstrato, são letras, palavras. Foi a pessoa, o Cristo, o Rei dos Reis, que morreu por nós na cruz, e não há outro nome pelo qual devemos ser salvos. Então, somos salvos pelo nome de Jeová ou somos salvos pela pessoa de Jesus Cristo? Eu quero aprender, contate-me. Se alguém aí deseja contatar-me, mais uma vez então, citação do meu WhatsApp, pode adicionar-me os seus contatos, a mim é uma honra, para o público. Meu WhatsApp é este, DDD 62, aqui da cidade de Séries, Goiás, DDD 6262, os números são 999660611, DDD 62, meu WhatsApp 999660611. Pela graça do nosso Deus e dos membros da AMAR, Denilson Carvalho voltará no próximo domingo, explicando fielmente a Bíblia. Deus abençoe a você e a sua família.